Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Normalmente, então, não temos edição na sexta-feira, mas como estamos já há alguns dias aí sem fazer edições aí do nosso programa, estamos fazendo uma especialmente aí hoje, nessa sexta-feira, sobre a Bitcoin, diretamente aí com a nossa análise e dados do mercado. Nesse primeiro gráfico, então, nós vemos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aí um canal de alta, a gente vê uma reversão aparentemente aí aos 9K5, ainda um candidato a pivô. Nós vemos aí ele ao final de julho, mas ainda não temos essa confirmação. A gente teve um pico, a gente teve um retorno, mas ele pode ser sim uma continuidade de uma tendência baixista maior que iniciou-se então com o pico aos 14K, mas a gente precisa aí de mais alguns dias aí para estar verificando isso. Seria suficiente que nós tivéssemos aí uma alta acima dos 12K5, fazendo, ou seja, um pico superior ao anterior que foi feito na primeira semana de agosto, quando nós fizemos nosso último teste LTB, mas isso ainda não aconteceu. O volume continua fraco e a gente tem receio aí de que essa alta também possa ser limitada, evitando aí rompimentos da LTB, mas a gente tem que aguardar então o mercado. Ele tem sido aí pródigo em surpreender aí com movimentos bruscos. Recentemente a gente teve um no dia de hoje, mas ele não teve amplitude suficiente, mas ele mostra aí uma pequena capacidade de reação. Outros sim, o volume continua bastante baixo e a gente tem comentado aqui já faz bastante tempo, o volume baixo ele é baixista para os preços numa perspectiva de mais dias. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas. A gente tem aí 10K100 para o final do dia de hoje, no intervalo admitido dos 9K8 aos 10K343. Essa é a nossa predição para hoje às 21 horas. Então, evidentemente, ele não conta com o movimento de alta que nós tivemos aí nessa manhã, ele não conta com aquele volume extra que propiciou essa movimentação. Ele vem projetando uma normalidade que a gente vê nos últimos 59 dias, e dentro dessa normalidade, esse é o nosso melhor modelo, que atingiu uma margem de erro de 2,3%, equivalente a 104% da variação diária dos preços, ou seja, o quanto os preços variam de um dia para o outro. Estamos errando um pouco mais. Nós estamos aí com movimentos bruscos aí de certa forma, mas em especial nós estamos numa região de baixo volume e provavelmente isso aí está tornando aí um pouco mais difícil a identificação correta dos movimentos, apesar desse modelo ter tido bastante sucesso aí nos últimos 2 dias, fazendo acompanhamento praticamente igual aos preços. Então, vamos dar uma olhada no mercado agora para ver a nossa expectativa. Então, dentro de uma normalidade, nós não teríamos tido a alta que nós tivemos hoje, apesar do dia ainda não ter terminado. É bastante provável que a gente termine um pouco acima desse intervalo, exceto se nós já tivermos um recuo. Vamos dar uma olhada para ver se isso é possível, mas nós começamos o nosso giro aqui com CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin, $10.417, Ethereum 194, Ripple 27,5. Então, o que nós vemos aqui? Uma recuperação bastante lenta da Ripple, uma recuperação um pouco maior, não muito, da Ethereum, que chegou a fazer um fundo em 1,84, Bitcoin Cash $312, aí ela veio recuando dos 316 que ela vinha apresentando, mas ela vem se mantendo razoavelmente nessa faixa acima dos 310, mostra uma resiliência. Litecoin brigando aí para retornar aos 76, chegou a fazer um mergulho aos 73, chegou até os 72 rapidamente, aí vem voltando. Binance Coin retornando a casa dos 27, esteve aí nessa manhã ali abaixo disso aos 26, e o EOS então 3,69, fazendo aí uma recuperação de logo abaixo dos 13,50, mas ainda é bastante tênue frente ao patamar que ela vinha apresentando, bastante deprimidos os preços das altcoins. A Ethereum também um pouco menos, Bitcoin Cash é a melhor posicionada de todas elas, vem conseguindo se manter aí acima dos 300, mas de uma maneira geral todas as altas estão bastante fracas, e essa última elevação que nós tivemos na Bitcoin praticamente não se refletiu ainda nas
outras. Vamos dar uma olhada no volume, aí sim, nossa preocupação, BitMEX 2.3 bi, bastante fraco o volume, apesar aí dessa sangria que a gente vem comentando aí, que a BitMEX vem apresentando. Ela costumava ter 5 bi, 4 bi nas últimas 24 horas, agora dificilmente ela consegue exceder a marca do 2 e XX 190 1.9 bi nas últimas 24 horas, ou X 1.1, muito bom. Nós usamos a IXX então para fazer a nossa predição. Hoje nós não conseguimos utilizá-la porque ela não estava aí permitindo o fluxo de dados, então a gente teve que substituir ela pela Bitforex. OKEx 873 milhões nas últimas 24 horas, muito baixo volume, em geral ela tem 1 bilhão a mais. E vamos aqui na Binance 781 milhões então negociado nas últimas 24 horas, um volume aí razoavelmente baixo também, em geral elas ficam 1 bilhão acima disso. E agora sim, mercado agora, entramos aí na Bitcoin diretamente da Binance, cotado em Tether, a gente vê aqui um leve recuo e a gente pode já anotar aqui, se nós perdermos esse nível atual, a gente deve cair, a gente está bem no fundo da movimentação, vamos aproveitar que isso está acontecendo agora e entrar aqui no período de 15 minutos, a gente entra aqui. Então, se nós ficarmos abaixo, a gente tem espaço para cair um pouco mais. Se a gente cair aqui abaixo dos 10.355, a gente pode esperar uma queda maior. A gente chama atenção aqui como o volume aqui vem se normalizando a níveis bastante deprimidos. Isso é baixista para os preços e pode estar trazendo fechamento diário exatamente dentro do intervalo aí que a gente viu. Nós imaginávamos que nós teríamos mais algumas horas de estabilidade, mas essa conversão rápida aí do volume aí para esses mínimos deprimidos que a gente vem observando, isso aí tira a sustentação dos preços. A gente já comentou isso aí diversas vezes. Nós tivemos aqui um spike de volume bastante rápido, em praticamente 15 minutos nós fizemos toda a movimentação de alta, mas não fomos capazes de suportar isso aí ou sustentar isso aí com mais volume, e aqui vem a resposta do mercado. Então, vamos voltar para a perspectiva de uma hora. Enquanto os preços vão recuando, a gente acredita aí que eles se mantenham acima dos 10K2, fazendo aqui uma convergência para o topo aqui das últimas altas, é possível. A gente nota aqui um encontro dessa linha aqui, dessa não é a LTB que a gente vem acompanhando, é uma que nós traçamos recentemente, mas nós estamos logo abaixo aqui do fundo da região de convergência aos 10K5, com essa nova LTB aqui que a gente traçou. Isso aqui é uma configuração razoavelmente forte, que dessa forma precisa um pouco mais de volume para ser rompida. Essa tem sido aí a nossa interpretação dessas figuras gráficas e até agora a gente tem tido sucesso. Nós não estamos com volume para fazer esse rompimento. Vocês vão ver que quando ele acontecer, se acontecer, vai ter entrado bastante volume, justamente por isso que os preços conseguiram fazer essa movimentação. Vamos dar uma olhada numa perspectiva maior aqui, 12 horas. A gente carrega aqui para vocês esse encontro aqui, então, dessa reta que a gente vem traçando aí, rente aos fundos, então, aos topos, perdão, dos preços aqui exatamente antes de cair. Essa reta ela vem cruzando a fundo aqui dessa região de congestionamento aos 10K5 e essa configuração aqui, na nossa opinião, vem retendo os preços, e como o volume caiu aqui no tempo gráfico de 12 horas, esse volume menor aqui, em torno de 50% a menos do que nós vínhamos tendo aqui em igual período anterior, isso aqui não nos permite estar fazendo ingresso na região de congestionamento. Isso aqui vai logo nos colocar num teste a essa reta de sustentação de alta aqui, ou LTA como queiram, em azul, que vem acompanhando os fundos aqui das movimentações e fez aqui um suporte razoável aqui para os preços nessa última queda. Ela pode estar vindo a ser testada, quem sabe, nas próximas horas, se essa queda que a gente começou a observar agora não se limite aos 10K3. Agora, olhando aqui, acabamos de perder os 10K2, já recuperamos, perdão, acabamos de perder os 10K3, agora estamos aí 10.300, a gente pode ver aqui no topo da tela, isso aí vem acontecendo. Então, se nós ficarmos acima dos 10K2, nós acreditamos que a gente consegue se recuperar ainda hoje, mas isso aí vem trazendo aí os preços exatamente dentro daquele intervalo que nós comentamos para vocês. Vamos dar uma olhada então na perspectiva diária.
E aí a gente então consegue ter uma ideia então um pouco mais adiante o que está acontecendo. A gente vê essas oscilações aqui com amplitude decrescente, o fundo então ascendente, o topo descendente, só que a gente lembra que nós tínhamos então como suporte essa LTA aqui de maior prazo, ela foi substituída por uma de menor declividade e menor nível, então um pouco pior essa nova configuração, mas a LTB segue intacta, segue invicta e vem limitando os preços então na sua amplitude máxima. Ora, então agora nós estamos aí, temos ainda pouco mais de 3 horas e 22 minutos até o final do dia de hoje, e o volume então aparentemente vai ser igual ou inferior ao do dia anterior, que tem sido também um período aí recente de baixo volume. Então, dentro dessa configuração, nossa expectativa de uma alta ela fica adiada até o caso de nós termos mais volume. Nós acreditamos que é possível um rompimento dessas duas configurações, essa nova LTB aqui de menor prazo, que vem limitando os preços, e da reta do fundo da região de congestionamento aos 10K5, mas não com os níveis atuais de volume. A gente precisa superar, então, esses 3 dias aqui anteriores em volume, quem sabe em 1 dia, em 2 dias apenas, mas esse total precisa ser superado para que a gente tenha a chance de estar fazendo um teste LTB, que agora está passando aí em torno de 11K3, 11K4. Então, esse aqui seria o nosso alvo para uma movimentação altista, mas não com o volume atual. Com o volume atual, a gente fica restrito aos 10K5 e, com sorte, a LTA aqui embaixo em azul. Do contrário, a gente pode esperar os preços aí aos 9K8, 9K7, como tem ficado cada vez mais comum. Vamos dar uma olhada aqui no mercado nacional. A gente vê aqui a Bitcoin, o recuo que está acontecendo lá no par BTC USDT, ou seja, Bitcoin Tether, vem sendo replicado aqui no Bitcoin real, e a gente vê aqui uma possível convergência aqui para essa LTB aqui, que vem limitando os preços, apesar de já ter sido rompida, foram rompimentos falsos, e a gente vê a possibilidade então dos preços estarem convergindo para ela, até quem sabe eu encontro aqui até essa LTA, dentro de uma normalidade do mercado. A gente chama atenção que nós estamos no gráfico diário, tá? Os preços fornecidos pelo mercado Bitcoin. Nós chamamos a atenção que o dólar teve uma extensão bastante grande aí nesses últimos dias. Nós passamos aí praticamente dos 3,90 aos 4,11. Isso se refletiu aí nos preços da Bitcoin aqui no Brasil, e como agora nós estamos entrando no final de semana, a gente sempre lembra isso no nosso grupo de alertas, nós podemos ter aí, quem sabe, um recuo nessa cotação que vai reabrir o mercado então na segunda-feira em valores menores. Isso pode ter um impacto súbito no preço da Bitcoin negociado aqui no Brasil. Então a gente tem que ter um pouco de atenção a isso. E claro, por último e não menos importante, o ouro então bastante perto aí dos $1.530 a onça. A gente lembra uma onça Troy, 31 gramas, 31,3, e o preço dela então vem subindo em dólares, e o preço do dólar vem subindo no Brasil, tem sido aí um excelente ganho. E claro, o ouro, esse sim é uma reserva de valor. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Essa foi a nossa análise então para o dia de hoje. A gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições do nosso programa, como essa que termina agora. Tchau!